decisão da Supercopa do Brasil. A delegação treina pela manhã e viaja à tarde para o Distrito Federal. No sábado, treina no CT do Brasiliense e aí no domingo encara o Palmeiras no estádio Mané Garrincha. Pedro ainda é dúvida para essa partida, em recuperação de lesão muscular, não fez um treino de campo junto com os demais companheiros, ao contrário de Mateuzinho, já integrado ao restante do elenco e que deve viajar para a capital federal. Oi, fã de esportes! Mesmo com a determinação da Justiça do Distrito Federal para a retomada do lockdown, portanto, com a impossibilidade da realização de eventos esportivos, o Palmeiras vai manter a sua programação e pensa também na sua logística de deslocamento até Brasília. Tem treinamento nessa sexta-feira, fará testes para a Covid-19 e mantém tudo conforme já tinha sido planejado e arquitetado para esse confronto de domingo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil e depois a partida que fará pela Recopa Sul-Americana também na capital do Brasil. Informalmente, a CBF orientou os clubes a todo mundo manter a sua programação até que a gente tenha aí uma nova resolução com relação a essa disputa que acontece na esfera judicial. Aí a gente tem os jogos, então, que estão marcados para Brasília, tá? Como a Bibiana e o Pedro Henrique Torre contaram, os clubes eles continuam com suas programações normais, mas ontem o Tribunal Regional Federal ele derrubou aquela decisão que mantinha suspenso o lockdown em Brasília. Então o lockdown vai voltar. Com isso, a determinação que proíbe as atividades físicas com a realização de eventos esportivos, por exemplo, ela volta a valer na capital brasileira. Então essa é a situação, o jogo está marcado, os clubes estão fazendo suas programações normalmente, mas ainda existe uma indefinição, Mar. E é tão difícil falar, né, Bruno? Porque assim, o que a gente está sentindo é que os clubes, é que vai ter o jogo. Esse é um sentimento. A questão é em que condição vai ter o jogo. Se não tiver o jogo, interrompe totalmente a preparação dessas duas equipes. É uma situação muito complicada. Seria um jogo importante, seria um jogo interessante, só que, é claro, tem condições de saúde que estão à frente e acima de tudo isso. É uma sensação. Vai ter o jogo em algum lugar. Ô, Renato, como que isso influencia na preparação das equipes, então? Porque a Bibiana e o Pedro trouxeram aí que os times vão para Brasília, né, estão se preparando normalmente, mas essa indefinição, como que mexe com o jogador? Então, eu acho que eu tenho a mesma impressão que o Marra. Eu acho que os clubes devem realmente estar treinando de acordo com o confronto que vão ter. Para mim está bem claro que existe uma certeza aí bem clara que esse jogo vai acontecer, mas assim, já teve situações do time ter que viajar no mesmo dia, depois de um treino, e ter que jogar. E assim, não é tão simples assim. O pessoal acha que treinamento é só ir lá, joga a bola, que nem o professor de educação física, vai lá, joga aqui, vamos lá e tal. Não é tão simples assim. Você tem que controlar a carga durante a semana, você tem que espaçar o tipo de treinamento. Sim, o Bruno é atleta. Oi? Não sou não, porque para mim tanto faz, né? Não é esse nível, né, esse alto nível, mas a gente acompanha como para preparação para um atleta profissional, sim, isso faz diferença. Agora, tem decisão nova, Mari, é isso? Tem isso. Confirmando, então, a liberação do jogo para Brasília, é isso, Mari? Eu vou ler aqui a matéria o presidente do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu nesta sexta-feira os efeitos da decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinava a interrupção de uma série de atividades econômicas no Distrito Federal em razão da pandemia da Covid-19. Então agora o STJ suspende a decisão do lockdown. Então, ao que tudo indica, tem jogo. Então vai ter jogo. Vai ter jogo, mas vai ter jogo, Marcos. A questão até não ter. Da preparação, teve casos já, principalmente de Paulistão, que teve que viajar para Volta Redonda, de o clube não ter feito o treinamento pré-jogo ali de bola parada, que normalmente o treinamento pré-jogo é quando você baixa a intensidade de treino, a carga. E aí o time vai, por exemplo, fez um treino com uma carga mais alta do que devia, vai para o jogo, fica aquela moleza e a gente não entende, a gente só critica.
Então, realmente, essa questão de planejamento de semana é algo muito importante no dia a dia do clube. E quando você não tem uma definição, quando você troca de horário para um clube, já é complicado. Quando você joga às pressas, é pior ainda. Então, é o que a gente estava falando, né? O sentimento é que ia ter jogo, já deram um jeito. Cai liminar, volta liminar, é o Sport Center. Lá da tarde, a gente fala, então, põe o casaco, tira o casaco. É isso, mas assim, o que eu lamento é que, assim, não deveria ser uma disputa de instâncias jurídicas, certo, Marra? Não deveria ser uma disputa de, essa instância se sobrepõe a essa. Ou para essa competição o protocolo vale, como a gente falou para o Paulista, não, para o Paulista Série A1 vale, mas para a Libertadores não vale. Gente, essa é uma discussão, não é uma discussão política, não é uma discussão religiosa, é uma decisão que deveria ser simplesmente médica, mas parece que não é, Marra. Bruno, você tem razão. Não tenho muito o que mudar e nem aumentar as suas palavras. É que a gente está vivendo uma crise que ela acaba sendo também de outras esferas. Um poder ele é questionado, o outro poder entra, tudo. E aqui não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor, apesar de ter os meus. Claro. Só que fica no meio disso tudo, não é nem que fica a possibilidade de um jogo ou não. No meio disso tudo estamos com os hospitais lotados. E aí os governadores tomam as decisões, os prefeitos tomam as decisões baseadas nas informações que eles têm em relação à lotação de hospital. Então, a gente vai viver essa indefinição durante muito tempo e essa não vai ser exclusividade desse jogo, isso vai continuar. Ô Renato, e ainda tem uma questão que, assim, falando do campo agora, existe uma expectativa do confronto, o jogo entre Palmeiras e Flamengo, Supercopa, essa rivalidade agora interestadual, e acaba perdendo até um pouquinho do brilho, né, quando a gente se encara um pouquinho essas situações. Sim, porque fica tudo muito nebuloso, né? A gente vê situações em vários momentos, forçação de barra, que é o que vem acontecendo já há um tempo. Primeiro o Flamengo lá no começo, depois agora aqui no Paulistão também, o pessoal até que minimamente respeitou os primeiros 15 dias, apesar de ter mandado uns jogos para fora do estado. E assim, é um confronto que realmente todo mundo espera, porque toda vez que se enfrentam, são os clubes mais poderosos que tem no país hoje, na questão financeira e até de desempenho, né? Por mais que ambos oscilem, e aí a gente entende essa oscilação justamente por conta de todo esse cenário. Eu acho que é muito difícil você atingir um nível de jogo muito alto no cenário que a gente está vivendo, com o calendário apertado, sem tempo para treinar, treina, não treina, tanto que o Flamengo, que decidiu fazer uma pré-temporada, tem mostrado até um desempenho legal, uma intensidade maior, um ritmo de jogo maior. É claro que é um confronto muito importante, eu acho que os jogadores, a comissão, eles precisam se fechar em cima disso, mas você tem razão, realmente é mais um dos jogos que a gente está vendo que a coisa está sendo forçada. E é como o Marra colocou, até vacinar, a gente vai empurrar com a barriga, vai ser assim, o futebol vai acabar sendo assim mesmo. Mas assim, o que eu estou levantando aqui também, assim, não estou falando que não deve existir o jogo, tá, gente? Mas que tem que ser uma decisão médica, no seguinte sentido: se existe condição em São Paulo, com um protocolo obedecido, com uma situação, vamos imaginar, que entendam assim, de hospitais com condição, e é possível ter jogo do Paulistão, então também isso pode acontecer para a Libertadores ou para a Recopa. Agora, se não existe condição porque os hospitais estão lotados e porque o protocolo não é seguro, aí não pode ter nenhum tipo de jogo nem outro. Ô, Bruno. Então, assim, todos querem que a competição volte porque financeiramente é importante, mas o que vale para uma competição tem que valer para outra, eu imagino, Renato. Sim, e assim, eu acho bem legal a gente sempre pontuar, porque a gente vive da parada também. A gente está aqui, é o nosso trabalho por causa do futebol. Você acha que a gente não quer ter jogo? Você acha que a gente não quer que tenha jogo? Mas a questão é que tudo isso devia ser unificado. Pelo menos em termos nacionais, deveria ser um protocolo para todo mundo. Só que quando a gente fala que o futebol é uma extensão de coisas maiores, e no caso dos governos, fica muito claro, porque a gente não tem uma unificação para a pandemia no país. Cada um rema para um lado, cada um toma uma decisão, então não ia ser diferente.